seja muito bem-vinda a mais um episódio à Mesa Podcast. E hoje eu tô muito feliz porque eu recebi aqui uma amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é esposa do Eduardo, mãe da Isabela e do Pedro. Ela também é pastora do Ministério Sonho de Deus, administradora de empresa e vereadora da cidade de Taubaté. É uma honra estar com essa mulher que das 7 esferas da sociedade atua em 9. Zê, seja muito bem-vinda! E você, primeira pergunta, né? Como dar conta de tudo isso? Eu esqueci aqui, olha, ela também é autora desse livro aqui maravilhoso. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês poderem adquirir. E como transitar em tantas esferas? Gostei mais do transitar do que da conta. Porque o da conta eu já ia responder, não dou. O transitar foi ótimo, né? Deus é um Deus que nos ensina a respeito das estações. Claro que não é fácil a conciliação, né? Tenho buscado sabedoria no Senhor, não quer dizer que eu acerte sempre. Busco acertar, de colocar cada coisa no seu tempo e na sua prioridade. Então, entendendo que tudo é ministério, a vereança é um ministério, o projeto que Deus me deu, que nós vamos falar sobre ele hoje, é um ministério. Eu ainda tenho a liderança na igreja, com jovens e adolescentes, também é ministério. Então, quando tudo é ministério, a gente entende que tudo é para o Senhor. Se tudo é para o Senhor, é uma questão de ser guiado pelo Espírito, né, e ser conduzida por Ele, aonde você tem que ser intencional e estar na sua totalidade em cada situação, em cada momento. Eu busco isso, não quer dizer que eu consigo. Eu busco estar em casa com meus filhos e ali tentar não ficar no celular, tentar ser ali a mãe. E assim em cada área. A gente tem a tendência, nós mulheres, a quando pegamos algo, mergulhamos de cabeça. É algo que tem que buscar também equilíbrio no Espírito Santo, a fazer cada coisa na sua medida. Se eu olho para o meu trabalho hoje, que é a vereança, poderia fazer todos os dias, 12 horas por dia, de domingo a domingo tem trabalho. Então, esse entendimento de qual é a minha medida e qual é a minha porção em cada área que o Senhor me colocou. E entendeu que não fazemos nada sozinho, que tudo que nós colocamos as mãos é para a gente derramar sobre outras pessoas. Então, a vereança é uma equipe. O projeto é uma equipe e tem ativado cada vez mais pessoas. O ministério com os jovens e adolescentes, eu tenho um time de mais de 30 líderes comigo, que o meu papel é ativá-los para cada vez mais eles fazerem o desempenharem seus trabalhos, suas funções, seu ministério, para que isso não me sobrecarregue e eles avancem no que Deus chamou. Então, não tenho problema com ser centralizadora, muito pelo contrário, eu quero que as pessoas voem e vão mais longe do que eu. Não posso delegar ao meu papel de esposa e nem de mãe. Então, é onde eu tenho que estar 100% integral e eu mesma ali, efetivamente. Mas todo dia eu acordo, Milena, e falo assim, Senhor, qual é a agenda de hoje? Eu vivo de agenda. Todos os dias, toda hora, mas ela toda está à disposição do Espírito Santo. Ele muda, ele desfaz. Você acorda de manhã achando que vai ser de um jeito, daqui a um pouco muda tudo. Eu não fico chateada com nada. Tudo que desmarca, eu sei que é Deus. Quando alguém cancela, eu falo, Deus, o que o Senhor quer para mim nessa hora que cancelou a agenda? É que tem outra coisa. Então, eu sempre estou com o meu radar ligado para onde o Senhor quer que eu esteja em cada momento. E tenho buscado fazer isso com a maior leveza possível. Não quer dizer que eu estou conseguindo. Até mesmo porque a questão da variança, nós vamos ter um episódio sobre, né, o papel da igreja e governo, ela requer muito, nem sempre é tão leve. É algo contínuo no espírito, é uma vida de oração. Uau, e essa resposta já foi cheia de chaves aí, né? Eu acho que primeiro ela fala ali que tudo é ministério, né? E eu até estava lendo no seu livro aqui que tem uma parte que fala lá que não é sobre o que nós fazemos, mas sobre a natureza, né? Então, se nós estamos em Cristo, tudo que nós fazemos converge em Cristo, né? Um outro ponto aqui que ela colocou é que tudo, mesmo com a agenda cheia, ela vai buscar a direção em Deus, do que é para aquele momento, qual é a estação que está vivendo. Então, e delegar, né? Como é importante, não tem como crescer isso. Eu trabalho muito com as meninas que às vezes eu atendo, não tem como crescer se a gente não souber descentralizar e delegar, né? Exato.
E hoje eu queria abordar com você um tema muito importante, né? E às vezes pouco falado, porque ainda existe muito medo, a vergonha, que é sobre o abuso sexual. Hoje tem estatísticas de que a cada 4 meninas, uma é abusada, e a cada 6 meninos, um é abusado. E que em 80% dos casos são pessoas próximas. E você tem um projeto lindo, né? Que tá aqui, que é o Toque de Amor, que é um projeto justamente para estar ensinando, orientando e prevenindo o abuso sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto para a gente. É isso, Milena, você falou das estatísticas, são tão tristes, alarmantes e não representam o todo. Né? Porque a estatística, ela computa aquilo que é delatado. Né? E a maioria dos casos, e por isso surgiu o Toque de Amor, eles são guardados em segredo por toda uma vida. Né? O Toque de Amor surgiu há 12 anos, exatamente. Um dia Deus me falou, cuido de mulheres que foram feridas nessa área do abuso sexual. O Toque de Amor, né, nós tocamos com amor, quem foi tocado com dor, nasceu primeiramente para ser um projeto, não nasceu como um projeto, primeiramente nasceu como um cuidado, um acolhimento para vítimas de abuso. Então, não nasceu na prevenção, depois foi uma ramificação, uma extensão que Deus foi dando. Então, nasceu para ser uma pastora que foi se tornando conhecido, não é de divulgação, conhecido de uma pessoa falar para outra, e as pessoas descobrirem que existia uma pastora naquela igreja, lá no Ministério do Sonho de Deus, que estava trabalhando, se aperfeiçoando e que tratava dessa área. E isso eu fui cada dia mais cuidando, e até que se tornou um projeto oficialmente. Por que um projeto? Porque quando você pega uma vítima do abuso, eu ali como uma pastora, dou aquele cuidado pastoral, acolhimento, cura interior, tudo isso que nós sabemos que são ferramentas cristãs, guiadas pelo Espírito, né, para você cuidar e curar de feridas. Mas eu não sou psicóloga, como você. E tem casos que precisam de um acompanhamento sistemático. Então, aí eu precisei buscar ajuda de psicólogos que foram, algumas já especializadas e outras se especializando nessa área e que foram atendendo de forma gratuita essas vítimas. Depois, houve outra necessidade. E o projeto ele foi tomando corpo de forma à medida que as necessidades vinham. A pessoa vinha nos falar do abuso e ela tinha disposição da denúncia, porque até mesmo porque depois que a gente escuta, a gente é conivente se a gente não denunciar. A gente não pode obrigar, mas a gente se torna conivente. Então, se o caso, a pessoa está falando de algo que aconteceu 30 anos atrás, porque acontece muito, ela tem a ferida guardada de uma vida. Ou você pega um caso que aconteceu ontem, né? E você tem que conduzir para uma delação. E aí, como que a gente faz isso? Precisamos de uma ajuda jurídica. Aí começou, eu pedi ajuda dos amigos advogados da igreja. E eles foram se juntando ao projeto. Então, o projeto tem um acolhimento pastoral, ele tem o acolhimento da psicologia, o tratamento psicológico e as tratativas jurídicas. Advogados que pegam esses casos e tratam gratuitamente até o fim do processo. Olha, hoje ela já estendeu em todas as áreas, em todas então. As áreas, completo, porque consegue acolher a pessoa, né, em todas. Você imagina bem, a pessoa fala, eu fui abusada ontem pelo meu pai. Aí você dá um acolhimento pastoral e devolve ela para casa com o pai. Não tem como. Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar essa pessoa? É o padrasto, tem que contar para essa mãe. Temos que fazemos isso junto com a vítima. Vai continuar morando nessa casa? Não tem jeito. Né? Como que vai ser? Então tem todo um amparo que a gente busca a dar para a vítima do abuso, em todos os casos, para que a tratativa seja assertiva, porque o caso seja cuidado com tudo. Depois de um tempo, transicionou-se para a prevenção, quando nós entendemos que, amadurecendo no assunto, o abuso sexual pode ser prevenido, ensinando crianças e ensinando pais, cada uma na perspectiva que nós vamos falar. E aí, então, o projeto caminhou para a prevenção, que entrou a revista, esse primeiro trabalho da prevenção, que é um gibi, onde a personagem sabida, ela ensina as crianças, porque criança instruída é criança protegida, então ela ensina as crianças ao toque do sim, toque do não, as partes íntimas, quem, como, onde pode tocar. Então, para tirar as crianças de uma posição de vulnerabilidade. E depois a palestra para adultos, que nós também, hoje eu não trouxe material, nós temos uma cartilha que nós também distribuímos, tudo gratuito, para adultos, também em várias esferas, que é um compilado das nossas palestras, um resumo, a palestra é muito maior.
Então, como perceber que uma criança está sendo, já foi abusada, ela não está falando, mas ela muda comportamento. Se acontecer a criança falar, ou um pai ou uma mãe descobrir, o que fazer ou o que nunca fazer. O que é o assertivo, o que é o inadequado para acolhimento. Né? Quais as consequências do abuso? Porque E quais são, vamos por partes, né? Assim, vamos primeiro, dividir isso em como frações. eu como mãe, como eu primeiro ensinar o meu filho para que ele entenda qual é o toque do bem, qual é o toque do mal, como prevenir o abuso. Isso. Primeiro que a gente não pode ter tabu com esses assuntos, e eu quero deixar bem claro que ensinar a criança a respeito de proteção não é ensinar sexo. Então, por isso que eu defendo que não é o papel da escola ser um ambiente seguro e ensinar proteção. Nós ensinamos proteção na escola, sem falar nada de sexualidade. Então, como que nós ensinamos uma criança? Nós ensinamos que ela tem partes íntimas, que são partes especiais, né? E o mais do que isso é papel dos pais. Essas partes íntimas ficam embaixo da calcinha, da cueca, do sutiã, quando as meninas crescerem. A boca é uma parte íntima. E nós ensinamos a criança a autonomia do seu corpo. O que é a autonomia do seu corpo? Você decide quem toca. Né? Nós somos criados de um jeito, eu sempre falo nas palestras, a minha geração foi criada de uma forma que se eu não abraçasse, se eu não desse um beijinho, se não fosse no colo de um adulto, eu estava sendo mal educada. E os pais falam assim, não abraça, vai no colo. Né? E hoje a gente ensina completamente diferente. Não é porque eu confio num adulto que o meu filho também obrigatoriamente tem que confiar e sentir a vontade de ser abraçado, no colo e dar beijinho. Então a gente quer que nossas crianças não sejam vulneráveis, mas a gente ensina para eles que educado é se permitir ser tocado. Então nós vamos dando essa autonomia para a criança, que tudo bem dizer não. E isso é um ponto muito importante, né? Porque muitas vezes é um ponto de atenção, né? Porque muitas vezes a criança tem resistência a um adulto e ainda existem pais que às vezes por receio de ser mal compreendido, a mãe não educou, acaba forçando e talvez não necessariamente que porque tenha um receio não quer ir com o adulto que aconteça, mas às vezes a criança pode estar sofrendo alguma situação, né? E quais são as questões que nem você falou assim, como perceber que seu filho pode estar passando por uma situação dessa? Quais são os sinais que as crianças podem dar? São muitos, Milena. Aprendi muito com a experiência e aprendi muito com as psicólogas, como você, né? A criança muda comportamento. Agora, deixando claro que nem toda mudança de comportamento ela vai automaticamente denunciar um abuso. Ela é um alerta que precisa ser investigado. A gente também ensina sobre investigação. Porque a investigação não é colocar a criança no sofá, sentar na frente e falar, vem cá, me conta o que está acontecendo. Isso não vai funcionar na maioria dos casos. Então, a gente dá várias dicas de como investigar. Mas vamos falar de como perceber primeiro, né? Então, o que eu estou falando é que essas mudanças de comportamentos, elas sinalizam algo errado, que pode ou não ser um abuso. O que não pode é deixar de investigar. Né? Então, eu gosto de falar isso primeiro, que senão você vai ouvir esse podcast e vai falar assim, nossa, meu filho está assim, ele foi abusado. Calma, pode ser outras coisas, o que não pode é passar desapercebido. Então, vamos aqui, uma criança já não fazia mais xixi na cama e voltou a fazer. Uma criança não tinha mais problema com dormir sozinho no seu quarto e voltou a ter problema. Eu não estou falando daquela criança que sai da cama dos pais de madrugada, do seu quarto de madrugada, e vem para o quarto dos pais para ficar ali grudadinha porque gosta. Não é isso. Eu estou falando daquela criança que está com medo de dormir sozinha. O terror noturno. Né? Ela está regredindo nos estudos, perdendo foco, dificuldade de concentração. Tudo isso tem que ser investigado. O abuso leva muito à ira, porque é uma dor não falada. Então, aquela criança que era cuidadosa com seus brinquedos e agora está pegando o carrinho e sentando na parede. É uma criança que amava os animais, agora está estrangulando o cachorrinho, pegando e fazendo assim, sabe, com aquela ira, colocando uma dor para fora em forma de ira. Isso não é nato de uma criança. Alguma dor está escondida ali que pode ser um abuso. Tanto, aí tem dois extremos. O desleixo com o próprio corpo, não se importa de estar fedido, não liga mais para o banho, né? Como o cuidado extremo, o toque. Por que toma banho e nunca se sente limpo? Que sujou aquele corpo? Lava a mão, tem que lavar de novo e nunca tem fim. Essas coisas não surgem do nada, essas coisas têm uma raiz, que pode ser o abuso sexual. Como a Milena bem falou, uma de cada 4 meninas são abusadas, isso é o que é contabilizado, queridos. Isso é,
A pessoa que falou na escola para a professora o que está acontecendo em casa, o que foi um estupro e foi parar no hospital, o que foi um caso que foi denunciado para a polícia. Gente, vamos falar aqui entre a gente, quem aqui foi abusada, tocada por um tio, por um primo, por um pai, por alguém da infância e denunciou? Então, a estatística é muito maior. Como eu ministro sobre esse assunto e ministro cura sobre esse assunto, eu nunca ministrei para uma plateia feminina sobre abuso sexual e depois nós fazemos uma tratativa de levamos equipes para ministrar cura ao final e ficamos assim horas à disposição ministrando cura, que 90% da plateia não precisasse passar por cura, Milena. Então, eu creio de cada 10, 9. Essa é a minha estatística de vida, de convivência com a causa. Então, é isso que eu creio. Então, quanto mais cedo for investigado e descobrir, mais assertivo vai ser o cuidado, porque depois vai ser menos consequências. E como é esse processo de investigação que você falou? Como nós, mães, podemos, assim, com os nossos filhos, chegar nesse momento? A gente fala que Jesus... Ele falava assim, né? Como se ele não soubesse. Sabe de tudo. O que queres que eu te faça? Quem diz os homens que eu sou? Então, Jesus já sabia todas as respostas, mas ele fazia perguntas. E na medida que as pessoas respondiam, ele dava as suas respostas. Às vezes até com parábolas, para que entendesse bem. O que eu estou querendo dizer com isso? A criança, ela vai te responder melhor, você vai ter um diálogo melhor com a criança, se ao invés de entregar tudo pronto, você devolver com perguntas. Então, a investigação, propriamente dita, tenha diálogos. Primeiro, cria um ambiente. Né? Eu descubro o que acontece, o que está no coração da minha filha, quando eu brinco de boneca com ela. Com o meu filho é muito reservado, Milena. Meu filho não é aquela criança igual a minha filha que fica falando o que sente, o que pensa. Eu já descobri um caminho. Eu deitar para fazer, o meu filho tem 10 anos, é enorme, né? Fortinho, mas eu deito na cama com ele para fazer ele dormir. Por quê? É a hora que ele abre a boca, sabe o bêbado de sono, os gostos dessa palavra, mas é a hora que ele se entrega. Eu tenho que ser intencional nesse momento com o meu filho, que é o horário mais fácil de tirar as coisas do coração dele. Então, quando eu quero ensinar, quando eu quero conversar sobre algo, eu primeiro tiro do meu filho a medida que ele tem daquele assunto. Então, às vezes o filho vem, a gente dá sempre uma dica nas nossas palestras, os nossos filhos fazem aquelas perguntas inesperadas e cabeludas, e a gente fica muito preocupado em dar respostas prontas, ou nossos filhos soltam falas e frases que a gente não esperava, às vezes um palavrão, uma coisa feia, e a gente tem muita ansiedade e até de bate-pronto de corrigir. Então, essa dica serve para todas as situações que eu coloquei aqui. Faça perguntas primeiro. Né? Então, o meu filho chegou um dia, vou contar um caso real. Meu filho era muito pequeno, uns 3, 4 anos de idade, me trancou no banheiro, fechou a porta, me abaixou, foi no meu ouvido, já estava dentro do banheiro, dentro de casa, com a porta fechada, e quis falar no ouvido. Tanta vergonha que ele estava. E falou assim, mãe, a fulana é a amiguinha de escola dele. Uma gracinha, a menina. Não, ele falou assim, mãe, ele começou assim, mãe, sabia que é feio mostrar o dedo do meio? Eu respirei e falei assim, sério, filho? É feio? Devolvi a pergunta. É, mãe, é feio? Eu falei, por que você achou feio quando você viu? Eu precisava descobrir, Milena, mais do que ensinar para o meu filho que é feio, eu preciso saber de onde veio isso. No final das contas, eu vou contar para vocês, foi uma amiguinha da escola. Podia ser um abusador, podia ser um vídeo pornográfico no celular do colega. Então, eu preciso fazer perguntas para descobrir toda a história, com leveza. Né? Aquela criança que vem e fala um palavrão perto de você, você fala assim, menino, lava essa boca com sabão, da onde veio isso? A criança já retrai. Mais importante que ensinar, ou tão quanto ensinar, que um palavrão deve ser falado, é descobrir onde ele ouviu. Sim. E aí a gente ensina uma técnica, a gente brinca que ela é milenária, aprendemos em Harvard. Cara de paisagem, Milena. Um dia o Natan, filho da Suzana lá da igreja, falou assim, mãe, o que é sexo? Ela estava lavando louça. Ele era muito pequeno. Ela olhou para ele e falou assim, o que é sexo para você, filho? Ele falou assim, feminino e masculino, a professora me ensinou hoje, eu quero aqui como escrever na tarefa. Se ela não faz essa pergunta, já ia dar uma resposta que não precisava. Não era a hora. Não era a medida dele, ele não estava pronto. Não só não estava pronto, porque às vezes não está pronto, mas os assuntos invadem e roubam a inocência dos nossos filhos e a gente tem que falar coisas antes da hora, infelizmente. Mas não era o caso naquele momento. Então, a nossa
nossa dica, eu não gosto de falar técnica, eu não gosto de falar, né? A nossa simplicidade, a nossa dica de investigação são devolver perguntas com carinho, com amor, cara de paisagem. Não faça alarde. Descubra a raiz de cada mudança de comportamento, de cada fala, de cada aprendizado ruim que ele trouxe, que você não sabe onde veio. Tão importante quanto corrigir é saber de onde as coisas estão vindo, o que realmente está acontecendo como um todo. Às vezes não, na maioria das vezes a criança conta a ponta do iceberg. Tem todo um iceberg para trás, muito mais importante que a ponta. E nós precisamos fazer esse caminho. E ali é você com o Espírito Santo, cada mãe, que vai descobrir, cada pai, esse caminho da melhor maneira de descortinar o coração do seu filho. Mas essa dica das perguntas fica aqui que serve para todos. Né? Não vá no ímpeto de dar respostas. Né? Faça as perguntas para que você tire a medida do seu filho, na medida de conhecimento que ele tem, na medida do que ele está entendendo, na medida do fato, você dá a resposta. Isso é muito importante, né? Me fez lembrar uma situação que o Davi chegou no carro assim, indignado, eu quero matar o menino. E justamente o filho, o que aconteceu? Mas às vezes o nosso ímpeto é assim, não fala assim, não pode falar desse jeito, ou se fala um palavrão, e sem, às vezes até entender o porquê. E justamente tinha sido um menino que tinha tentado tocar nele de um jeito incorreto. Então assim, e daí ali a gente pôde corrigir, ir lá, conversar com os pastores da igreja, com a mãe, mas assim, a importância de ouvir, né? Às vezes a gente tá tão assim, pronto para corrigir em tudo e a gente não tem essa escuta, né? E assim, você falou uma das maneiras da prevenção, que é a gente ensinar, mas quais são as outras maneiras? Que nem nós falamos aqui, que 80% das estatísticas são pessoas conhecidas. Existem outras maneiras de prevenir? Claro. Aqui o que eu expliquei até agora é onde eu instruo a criança, mas a criança não é capaz de se proteger por conta própria. Né? Isso ajuda muito, essa autonomia. O que acontece? Quando você instrui uma criança, ela entende que ser tocado nas suas partes íntimas é errado. Você não vai evitar que talvez aconteça a primeira vez, mas vai evitar a segunda, porque o abusador, quando ele pega uma vítima, né, ele faz dela uma vez. O abuso não é na rua, não é alguém que te cata e te leva a um beco escuro. Isso é exceção. O abusador é uma pessoa legal, do seu convívio pessoal, da confiança da criança, muito legal com criança. Então, aquela criança abusada, ele vai cair numa teia e vai acontecer várias vezes. O instruir a criança, sem deixar uma criança apavorada, com leveza, mas ensinar, vai fazer com que não aconteça a segunda. Por que não vai acontecer a segunda? Porque ele vai te contar. Porque o abusador vai dizer, você não vai contar, isso é nosso segredinho, mas você já ensinou para ele que ele não pode guardar esse segredo. Então, essa conversa ela é essencial para que isso não seja repetido. Agora, como que a gente evita que isso aconteça? Eu quero primeiro dizer para os pais que vão ouvir essa mensagem que eu gosto muito de começar ou encerrar as nossas palestras com versículo, para acalmar o nosso coração. Porque essa mensagem, ela dá um alarde. Se a gente não tomar cuidado, ela tira a nossa paz. É muito preocupante. Ainda mais a gente que está lidando com a causa, eu já vi de tudo, Milena. Já vi de tudo. O que você não imagina que possa acontecer, acontece. Então, eu gosto muito de um versículo que guarda o meu coração, que é, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Então, a primeira coisa é a proteção divina, porque nossos olhos não vão estar em todos os lugares. Nós precisamos que o Senhor guarde os nossos filhos. E essa proteção sistêmica, onde então você cria um ambiente de proteção, ela vem de um cuidado, de uma intencionalidade dos pais, porque a gente baixa muita guarda por falta de informação. Então, aqui, os meus filhos dormem na casa de pessoas que nem cabem, é menos do que cabe na palma da minha mão. Né? E não é colocar a casa dos outros sob um jugo, que lá tem um abusador. Quantos e quantos casos, Milena, da menina que vai dormir na casa da amiguinha, só que essa amiguinha tem um irmão e recebeu um amiguinho também. Você não tem o controle da casa do outro. Né? Então não dorme na casa de ninguém. Né? Piscina, Milena. Tem coisas que são básicas e coisas assim, piscina embaixo d'água. Aquela piscina onde tem aquele monte de gente, nem todo mundo não vai entrar na piscina sem a minha presença, porque embaixo da água, a mão, o tempo todo. Milena, você sabe qual é? Você que está me ouvindo esse podcast, é triste que eu vou te contar. Toda palestra eu pergunto assim, qual você acha que é a época do ano que aumenta os índices de abuso sexual no Brasil? Todo mundo, carnaval.
Natal. Reuniões familiares. Colchão na sala. Família que se reúne, que viaja para se encontrar. Joga o colchão na sala e dorme todo mundo junto. Aquele primo adolescente que foi abusado, porque uma das consequências do abuso é repetição de comportamento, que agora está dormindo do lado da priminha, que está virando mocinha. Então, assim, você falou ali uma coisa maravilhosa. Você falou assim, a gente foi lá na igreja conversar. Tem que ter essa conversa. Porque aquela criança que tocou indevidamente no seu filho não fez isso do nada. Aconteceu alguma coisa. Quando você expõe o assunto, você não está expondo a criança que tocou. Não, cuidado, Você está cuidando, porque ele precisa ser cuidado. Ele está precisando ser protegido. E esse é o coração, né? Porque o porquê uma criança tá tão assim já sexualizada, né? Tem algo que precisa ser tratado, por isso todo caso tem que ser tratado. Não é expor de redes sociais, não é gritar, não é fazer alarde, não é contar para o vizinho, mas é de forma acertada, com quem precisa saber, precisa saber. Então esses cuidados, papai e mamãe, que a gente baixa muita guarda. E o abuso, Milena, você sabe mais do que eu como psicóloga, ele não é só um toque. É tudo aquilo que invade e rouba a inocência de uma criança. Então, uma cena pornográfica é abuso sexual e causa trauma. Uma imagem é abuso sexual e causa trauma. Então, nós temos que guardar nossas crianças das pessoas e dentro de casa, na internet. Tudo tem que ser guardado. Ouvir, é desconfortável para uma criança ouvir a relação dos seus pais. Não podemos. Nossa intimidade com nossos maridos tem que ser guardada, não pode ser exposta aos nossos filhos. Tudo isso traz marcas. O que é o trauma do abuso? Imagina que o cérebro da criança é como esse copo de água. Ele cabe um tanto de água. Toda informação que ultrapassa, que vem, se você bota mais água que cabe, vai transbordar. Tudo aquilo que chega ao cérebro da criança antes da hora, transborda. Então, por exemplo, o livro de ciência vai ensinar para os nossos filhos sobre a reprodução humana de uma forma científica no 6º ano, com 11 anos de idade. O meu filho aprendeu ano retrasado que a reprodução das florzinhas é com o ventinho levando o pólen. Depois veio dos animaizinhos. Depois veio, agora com 10 anos, a foto do sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. E meu filho foi estudar para a prova e falou assim, mãe, meu livro está errado. Eu falei, por quê, filho? Porque tem um sistema reprodutor masculino, só tem bebê na barriga das mães. O que eu fiz? Fui conversar com a professora. Eu fui entender como nessa aula de ciência tinha sido conduzida e não sou preocupado com a escola, mas nessa hora com um amiguinho que já tem muita informação, solta. Sim. Mas aí eu descobri que a sala toda tá... Se alguém sabia mais, ficou calado, nada aconteceu. Ano que vem, meu filho vai para o 6º ano. Ano que vem vai sair do sistema e vai para o órgão reprodutor. O meu filho vai descobrir ano que vem que o pênis é um órgão reprodutor. Até ano que vem, eu vou ter que sentar com meu filho, que eu vou me antecipar à escola e vou ensinar para ele. Eu fico vigiando, porque essa informação não veio antes. Então, ano que vem, meu filho, gente, paz, meu filho tem 10 anos, vai fazer 11 de março, ele ainda não sabe. Que legal, e isso era uma pergunta até que eu ia te fazer. Que momento, né, a gente tem que contar, conversar? A neurociência traz essa idade. Por isso, eu estava falando, é no 6º ano, porque é um estudo que tem por trás que o cérebro está pronto. 11 anos de idade, Milena, para aprender de forma pura e científica. Sim. Hoje, criança com 4, 5 anos sabe cada pornografia. E como é importante proteger, né? Porque, assim, com tantos acessos... o sinal de hoje, o seu filho ainda está guardado, né? É porque realmente você está separando ele, porque se a gente deixa à vontade no celular ou à vontade na televisão, né? Vai ter essa informação de uma outra maneira e talvez com menos idade. Com certeza vai ter, de uma forma impura. Então nós temos que proteger nossos filhos do que eles ouvem, do que eles escutam, ir conversando, entender o que eles já sabem, entender o que eles não sabem, para que essa informação não venha de fora para dentro, mas que seja de dentro de casa, para os nossos filhos, e criar essa cerca de proteção. Eu gosto muito de discutir esse assunto com a cerca de proteção. O que é cerca de proteção? É a escola. Não é que não adianta, eu levo essa mensagem de proteção para os meus filhos, mas as mães dos amigos não levam. Então eu gosto de colocar esse assunto. Né? É bom que todo mundo, todas as mães, então na escola dos meus filhos esse assunto é tratado, na igreja dos meus filhos esse assunto é tratado, nós fazemos palestras. Isso é ótimo, eu falo, quando uma mãe se interessa pelo assunto, eu falo, leve esse assunto para a escola. Porque aí você e a mãe dos amigos dos seus filhos vão falar a mesma linguagem.
né? Então, não entre em banheiro público sozinho. É tão importante, né? Porque, por exemplo, às vezes você está ali no ambiente da escola, se você tem essa informação, a outra criança não tem, primeiro, só o seu filho não vai poder dormir na casa de ninguém, o resto todo mundo pode, daí gera aquele sentimento, só eu não posso, Toda mãe né? deixa. Toda mãe deixa. Tem a questão assim que eu acredito que além de você estar ensinando um conhecimento que é muito importante, também é uma maneira de você guardar o teu filho, né? Com certeza. Tem que criar um sistema de proteção. Não adianta você proteger só o seu, né? Às vezes vê banheiro eu já vi tanto caso, banheiro de shopping, vai lá, né? Meu filho é grandão, mas quando meu marido não tá junto, né? Hoje mesmo fui levar ali na hora do almoço no banheiro, eu falei, filho, você vai entrar no banheiro feminino comigo? Primeiro eu entrei, vi que não tinha ninguém para não constranger nenhuma mulher, porque ele é grandinho, né? E aí ele entrou no banheiro feminino, não deixo ele entrar no banheiro masculino sozinho. Já cuidei de vários casos, é 1 minuto, um homem leva ali para dentro da cabine ali, e infelizmente, entende? E isso acontece. Então, às vezes, a gente baixa a guarda nesses cuidados, que não podem acontecer. Milena, em todos os lugares, infelizmente. Quantos casos já cuidei dentro da igreja? Né? Infelizmente, hoje, dada a cultura hoje do homossexualismo, acontece entre meninas, entre meninos, porque eles veem pornografia, pornografia estão expostos de menino, de mulher com mulher e homem com homem. Sim. Então, hoje, nós temos que cuidar das meninas dormirem junto. Parece que eu sou assim, aquela louca, né? Mas não sou, gente, eu sei o que eu tô falando. Eu sei do que eu cuido. É que conforme você vai atendendo e vendo as histórias, né? E não é pontual, Milena. Não é pontual. Então não é deixar ninguém desesperado, mas cuidadoso e cauteloso. Sabe essa moda de deixar o filho na festa e ir embora? Nunca, Milena. Não vai. Vai lá, deixa e depois você pega. Não vai. Meus filhos nem pedem para esse tipo de festa. Não pode, os pais, então não vou na sua festa. Eles já falam, não vou na mamãe, não deixa. É regra, é cultura, não vai. Menina, eu já cuidei de tanto caso, eu não quero colocar um X sobre a vida de ninguém. Esse tipo de pessoa é abusador. Mas eu já cuidei de vários casos de recreadores. Uma vez, uma menina, tia Zê, quando eu era criança, eu estava numa festa e toda vez que o tio me colocava ou me tirava da piscina de bolinha, ele colocava a mão por dentro do meu short. Você imagina o tamanho da criança que não tinha condições de entrar e sair sozinha da piscina de bolinha. E aquilo marcou a vida dela para sempre. Marcou a vida dela para sempre. Quando ela cresceu, ela só usava roupa larga. Por isso que ela estava falando comigo. O assunto surgiu daí. Se quando eu era uma criancinha já passava a mão na minha parte íntima, agora eu não quero que ninguém descubra que eu virei mocinha. Então é aquela menina que no verão tá suando massagem de moletom do pé à cabeça. Se escondendo, né? Para não sofrer de novo, né? Às vezes vem também através da obesidade, né? Que é uma proteção. Muito. Vou deixar meu corpo ficar mais cheinho, porque para um padrão estético. Sim. É como se não fosse tão bonito quanto o magro, não tem nada a ver. Não é desejável. Quanto o outro, por causa de um padrão, de uma cultura, Sim. Não é verdade? É o que ela entende, não que seja verdade. Que seja verdade, né? Que ela entende. Então eu vou ficar gordinha para ser menos desejada. E tudo isso é sistema de proteção. Tudo inconsciente, tá? Não é que ninguém acorda de manhã e fala, a maioria, né? Tem sistemas de defesa que são extremamente inconscientes. Né? Não vou parar de comer, eu quero. Não é que a pessoa acorda de manhã, eu vou ser gorda, que assim, essa pessoa. Não é. Ela não entende. Não, ela não consegue fazer essa leitura, mas é o que está acontecendo. Sim. É a raiz dela não querer fazer um trabalho de deixar de ser obesa. Então, nós entendemos aqui que o abuso vai além da penetração, por exemplo. Exato. Tem muitas pessoas que acreditam que o abuso é só penetração. Não é estupro. Mas a gente está falando de um toque, falando de acesso àquilo que a criança ainda não tem a maturidade para estar entendendo, como uma pornografia. E a gente às vezes fala de pornografia, mas assim, papai e mamãe, cuide também do que você está assistindo, porque às vezes pode não ser um filme pornográfico, mas um filme que contém ali cenas eróticas, vai estimular o teu filho. Né? Toda série hoje, eu já assisto a tal série. Toda série hoje tem um casal indo pra cama, né? Falando com clareza. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Com a própria relação do casal, de não estar ali no mesmo ambiente, né? Pais que às vezes dormem junto e ali vão desfrutar do seu momento, mas com o filho ali, tudo isso é abuso e vai marcar teu filho de alguma maneira. E hoje nós vemos a pastora aqui que atende muito
muitas pessoas, eu no consultório, o quanto as pessoas são marcadas e ainda vivem hoje andando em ciclos às vezes por causa de um abuso lá atrás. Então cuide, né? E a gente está falando muito da prevenção, mas e assim, um conselho para uma mãe que acabou de descobrir que o seu filho, a sua filha foi abusado, como fazer? Primeira coisa é encarar de frente. Nessa hora entra muita negação, faz parte, porque é um luto. E um dos processos, você sabe mais do que eu, um dos processos do luto é a negação. É como quando você tem um diagnóstico de um filho. Ah, seu filho é autista, né? É um luto que seu filho, né, vai nascer com síndrome de Down. É um luto que uma das etapas dele muitas vezes é a negação. Então, tentar não entrar na negação, porque a negação, ela traumatiza tanto. Uma das piores consequências do trauma do abuso é você desacreditar o abusado. Para você ter coragem de falar para a pessoa que você foi abusada, já é muito difícil, a maioria das pessoas não falam. Se uma criança fala, é porque ela confia muito nesse adulto que ela falou. Esse adulto não pode. Ah, você acha? Acho que você confundiu. Acho que esbarrou sem querer a negação. Por quê? Dar sequência, dar trabalho. Foi uma pessoa que você ama, foi um familiar, vai ter uma indisposição no ambiente familiar terrível. Não é fácil você dar crédito àquilo e você dar sequência, mas é necessário encarar. Custe o que custar. Custa desfazer uma família. Custa, por quê? Quantos casos a irmã casou e ela tem uma irmãzinha muito mais nova que ela, e esse homem aqui, o marido, abusa. Para não acabar com o casamento da irmã, essa menina passa a vida calada. Ou ela conta para a mãe, e a mãe, para não entristecer a outra filha, fala, vamos guardar esse segredo e não vamos fazer nada. Não tem condições. Vai doer, vai doer. Mas é melhor você encarar o problema de frente e tratar. Tratar não é expor a criança. A primeira coisa é acreditar. Mesmo que você desconfie, que talvez não foi bem assim. Se você ficar com a pulga atrás da orelha, não transmita isso para a criança. Dê crédito, porque o trauma da desmentida, que é você desacreditar a criança, é tão duro quanto o trauma do abuso. Aí vai crescer uma criança com trauma do abuso e com trauma de ser desacreditada. Então, dê crédito. Se você desconfia, investigue depois, com calma, sem a criança perceber. Dê crédito. É muito difícil uma criança inventar uma história dessa. Primeiro, dê crédito. O dar crédito é o primeiro passo do acolhimento assertivo. Acolha com amor, traga para perto, permita que ela se sinta cuidada. E depois você vai ter que dar a tratativa. Você pensa assim, é melhor não mexer. Eu vou dar um exemplo que vai explicar o que eu vou falar agora. Eu cuidei de um caso de uma menina que foi abusada. O abusador dela foi o mesmo abusador da mãe. Quando a mãe era criança, um tio abusou. Essa mãe não contou. Quando ela teve uma filha, a filha já ficou uma mocinha, o mesmo tio agora abusa da filha. Olha a história. Essa menina tinha muito medo de contar para o pai fazer uma besteira. Né? Aquela coisa, vou matar, porque o pai, antes de ser cristão, era um pouco mais agressivo. E eu convenci essa menina a contar para o pai e falei, nós vamos contar juntas. Só que eu preparei esse pai. Né? A mãe preparou esse pai. Porque ela tinha muito medo de contar para o pai fazer uma besteira, o pai ir preso. Nessa de proteger a filha não ter medo do pai fazer uma besteira, a reação do pai foi muito passiva. Fique tranquilo, o pai não vai fazer nada. Passou uns 2, 3 anos, essa menina me procura. Tia, às vezes você vai no lugar comigo? Eu falei, aonde, amor? Na delegacia. Por quê? Porque eu vou denunciar o fulano de tal. Tinha uma ferida em aberto nela. O assunto não estava concluído. Aquele sentimento de defesa. Então eu falo que quando a criança fala que ela foi abusada, menina, tem que aparecer um super-herói. Tem que aparecer aquele adulto que não vai fazer uma besteira, mas que vai falar assim, não, nós vamos resolver isso. Ninguém pode fazer isso com você e ficar assim. Nós não vamos bater, mas você vai ser protegida. Alguém tem que ficar bravo. Alguém tem que mostrar indignação. Não pode ter uma passividade coletiva em torno daquela criança, como se fosse normal ela ser violentada. E é tão importante isso, né? Porque o silêncio, ele protege o abusador. Claro. Né? Então, assim, a gente viu uma mãe, como você contou, que ela não denunciou,
e daqui a pouco outra pessoa, no caso a filha ali, foi abusada. Mas quantas outras Vou te contar o final da história. Quando a menina contou, a mãe foi lá e contou para as primas, que são as filhas desse homem. Adivinha o que elas falaram? As filhas. Todas as filhas. Todas as outras primas. A família inteira era abusada pelo mesmo homem. Vou te contar uma coisa pior. Esse homem foi professor de criança por anos na cidade. Só Deus sabe. Todo mundo calado. Ninguém nunca falou. Trabalhava com criança, Milena. Então, o nosso silêncio pode estar fazendo com que outras pessoas sofram aquilo que nós sofremos, né? Com certeza, precisa falar. Esse sentimento é muito forte, né? De eu vou destruir a família. A gente tem que entender que não é você que está indo destruir a família. Na verdade, foi a postura e a atitude do outro de ter abusado que está destruindo o casamento dele ou a família. Não é a sua postura de falar, mas assim do outro que fez, né? Exatamente, não pode entrar no lugar de culpa. Uma das consequências do abuso é culpa falsa. Né? Porque o abusado sempre pensa assim, se eu tivesse gritado, se eu tivesse percebido, se eu tivesse corrido, eu fiz alguma coisa para chamar atenção, isso não existe, né? O abuso, ele é uma surpresa, vem de onde você menos espera. E além disso também, né, as partes do nosso corpo foram feitas para sentir prazer a determinado toque. Então às vezes eu vejo muitas mulheres presas mas eu não gostei, mas ao mesmo tempo eu senti algum prazer. Isso traz culpa. Isso traz culpa, porque parece que a pessoa desejou aquilo, né? E na verdade não, o teu corpo é uma resposta fisiológica, você não teve culpa, você era uma criança, né? Você não tinha maturidade para lidar com essa situação. A Milena fala com amor, né, gente? Ela acolhe só te falar. Eu tô trazendo ela pro toque de amor aos poucos, só tá percebendo. Ela acolhe só do jeitinho que ela fala, já curou aí, ó, já curou uma multidão essa fala sua, você não teve culpa, você Linda. A pastora já curou a multidão. Você sabe, Milena, você falando disso com essa doçura, com essa graça que você porta, é tão lindo porque as consequências do trauma do abuso, né, elas são inúmeras e a culpa é um dos principais dele. E vai gerar esses problemas da intimidade. É tão triste quando você fala que o corpo, né, ele foi programado por Deus para sentir prazer ao toque. E o que acontece? Quando a criança é abusada, a gente às vezes não se preocupa da criança muito próxima de um adulto porque ela gosta demais daquele adulto e ela quer estar perto. Só que a criança, muitas vezes, ela busca o abusador. Porque por mais... A criança não entende que ela está sendo abusada, ok? Por mais que cause um desconforto, despertou uma sensação que não é de tudo ruim. E tem ganhos secundários, Milena. O que é o ganho secundário? Não é aquele abusador que está dando pipa no meio da rua, como acontece muito, bálibo, não é. O ganho secundário é aquela atenção que o pai e a mãe não dão. É aquele colo, né? Aquela conversa, ele joga videogame comigo, me dá atenção, faz carinho, olha no meu olho, me faz elogios. Tudo isso são ganhos secundários. E chega num lugar que me incomoda um pouco, mas é tão legal estar com ele que a criança busca o abusador. Porque o trauma do abuso, ele só vai ser... a criança só vai identificar o que aconteceu, não foi uma coisa... Ah, foi isso que fizeram comigo lá na adolescência? Até então ela não sabe. Não está entendendo. Não, mas até o fato de não entender não quer dizer que não causou trauma. Sim. E já está cheio de consequência. Sim. Mas só não sabe verbalizar, não sabe compreender o que aconteceu. Né? Então, a criança muitas vezes ela busca o abusador. Busca, né? E o abusador, tem muitas entrevistas de abusadores, de estupradores, de criança, né? Que as TVs conseguem fazer entrevista, eles contam, né? Eu já estudei muito isso, é terrível de ver. Não veja, mas eles falam sempre, né? Que quando eles vão fazer de uma criança uma presa para ficar sendo abusada por tempo, eles analisam o entorno, eles não analisam a criança. Os pais. Né? Os pais. Se é aquele pai preocupado, se é aquele pai que não está atento. Exatamente, eles olham o pai e a mãe para decidir qual criança vai ser vítima. Você sabe uma maneira de uma criança não ser uma presa para abuso sexual? Uma coisa é ser abusada, uma coisa é ser uma presa. É saber o nome das suas partes íntimas. Quando o abusador vai abusar de uma criança e para ela não é florzinha e não é piu-piu, ela sabe que o nome é vagina e pênis, ele pensa, essa criança está sendo destruída. Se eu tocar, vai me denunciar. Vai contar para um pai, vai contar para a mãe, nessa eu não posso tocar. Então a gente às vezes tem cheio de poder. Por que não pode falar pênis e vagina?
Por que boca é boca? Por que olho é olho e lá embaixo tem que ter um monte de apelidinho? Sim. Você entende? As crianças têm que saber o nome científico, original dos seus órgãos genitais. São partes íntimas, são tão especiais que ficam protegidas. É só isso. E aqui ninguém toca fora da autorização do papai e mamãe. Tem que dar esses limites. Quem toca? Eu, papai, a vovó tal, de tal, professora. E tem um jeito também O certo jeito. de tocar, Para né? limpar, você não tem que ficar um tempão ali. Sim. Não ensina, olha como que a mamãe toca, olha como que é rapidinho. É assim que sua professora vai te limpar. Fora disso, não tem, você conta para a mamãe. E assim, nós temos muitas mulheres, né, que às vezes a gente estava falando do prazer ao ser tocado, só que isso é tão maculado que às vezes daí a hora que casa não tem mais prazer a ser tocado, né, muda. Você tem algum conselho, alguma dica, ou como sair disso? Porque eu vejo muitas mulheres sofrendo que elas não têm mais prazer na vida sexual por abusos passados. E até elas não se permitem ter, né, Milena? Quando a sexualidade entra na vida de uma forma tão impura, quando a inocência de uma criança é roubada, quando aquilo que Deus criou para a hora certa, para o tempo certo, como um presente para casamento, entra como algo que te machuca na sua alma, que te traz dor, vergonha, culpa, tudo isso são consequências do abuso. Você não se permite mais ser uma mulher que tem prazer. Né? Então, quantas mulheres e quantos casamentos destruídos pela intimidade que o marido não entende? Com as dificuldades da mulher em se entregar e ter uma relação livre, pura, e que, na verdade, não tem nada a ver com aquele marido. E, às vezes, a mulher não é que ela não está querendo contar. Às vezes, ela nem está sabendo traduzir que o problema que ela tem na intimidade é daquilo que aconteceu na infância. Né? E quantos casamentos com problemas na intimidade por causa disso? Né? Às vezes, quantos maridos já chantei o marido e a mulher, depois de identificar tudo isso, e falar, querido, quando você toca nela assim, só, não é para você mudar, ela que vai ser curada, mas só para você entender. Ela não tem problema com você. Você está tocando numa criança ferida não curada. O toque do marido, a intimidade, a devolve a um lugar de dor não curado. Todas as feridas que a gente tem, quando elas são mexidas na fase adulto, elas vão falar com a criança não curada dentro de nós. E essa não é diferente. E aonde que essa ferida vai ser curada? Na sua vida de intimidade na fase adulta. É ali que ela vai se manifestar. E é ali que a criança doente, ferida e machucada, não curada, vai gritar a hora que estiver no momento de intimidade. E aí vem os problemas conjugais. Essa mulher precisa falar. Essa mulher precisa contar, essa mulher precisa buscar cura, essa mulher precisa buscar ajuda para que ela possa ter uma vida de intimidade sadia no seu matrimônio. Que bate-papo mais gostoso, é sempre bom estar com a Zelinda, ela tem tanto para ensinar, eu amo ouvir ela ministrar, ela falar. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, talvez uma mulher que sofreu abuso ou uma mãe que está passando aí pelo luto de descobrir dos seus filhos, que você possa deixar aí uma mensagem para a gente estar encerrando e também o seu Instagram, para que as pessoas possam estar acompanhando o seu trabalho. Milena, são tantas coisas, né? Vou tentar ser bem objetiva. Para a mãe que está descobrindo o filho, a dor de descobrir, mas a alegria, já que aconteceu descobrir. Porque a maioria das mães não descobrem, porque ninguém fala, porque ninguém sabe. Se você sabe, agradeça ao Senhor que você sabe. E cuide. Não sei cuidar sozinho, ok, ninguém nasce sabendo, ninguém está preparado para passar por isso. Busque uma ajuda espiritual, busque um psicólogo, uma psicóloga cristã, para te orientar. Busque informação e dê um acolhimento assertivo para essa criança. Não se desespere, porque se aconteceu e você sabe e você vai dar a tratativa correta, isso não vai reverberar para o futuro do seu filho, porque está sendo cuidado na infância. Então cuide já, enfrente a situação de frente, não coloque isso em lugar de negação, não tenha medo, acolha, cuide e dê as tratativas. Se você é uma pessoa adulta que tem essa dor guardada, você precisa ser cuidada. Queridos, a gente descobre quem a gente é depois do trauma, depois de ser cuidado. As consequências do trauma são tão abrangentes. E a mulher abusada, que nunca falou, ela cria mecanismos de defesa que ela incorpora na sua identidade, que na verdade não faz parte. Quando ela é curada, ela vai abrindo mão aos poucos desses mecanismos de defesa e vai descobrindo quem ela é sem a dor. A minha pergunta é, você vai morrer sem saber quem você é sem a dor? Quem é você sem essa dor? Porque essa dor moldou quem você é.
Então tem características que você nem imagina que você carrega, que são frutas do trauma. Quantas mulheres travadas porque não conseguem falar em público? Quantos ministérios abafados? Eu não nasci para falar em público, eu nasci para os bastidores. Será que isso é uma verdade ou será que você foi abusada? Uma das consequências do abuso é a vergonha, porque timidez é um traço de Deus que você é capaz de vencer. Vergonha é algo que te paralisa. Será que você está aí presa numa vergonha por causa daquela vergonha que você passou na infância? Você nunca falou e agora você não se expõe por causa disso. Não falar em público, não querer pregar o evangelho, por exemplo, pode ser consequência de um abuso sexual? Pode. E quantas bocas nós já destravamos para o ministério, para o trabalho, curando o abuso sexual? Eu estou te dando um exemplo só. Busque cura e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo sem as consequências desse trauma. É tremendo, é leve, é uma delícia viver sem as consequências do trauma. Então não se cale, denuncie, busque apoio, faça tudo o que tem que ser feito e principalmente busque a sua cura. É isso aí. Então, se você já passou por isso ou se você está passando alguma situação aí com algum ente querido, com seus filhos, lembre-se, você não está sozinha, né? Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua dor e Ele vai te ajudar a passar por esse momento. Mas é muito importante também que você procure pessoas que vão te ajudar a passar por esse momento, porque realmente é um momento de dor. E que a minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo possa alcançar você, onde você estiver, e que te traga cura, traga alívio para a tua vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais nesse episódio. Eu quero agradecer você e que Deus abençoe a sua tarde. Até a próxima!